Quer se dar bem nos negócios? Então aqui vai uma dica: paciência, trocar o futuro pelo presente. Pois bem, então para te mostrar isso, eu já utilizei esse vídeo em várias situações no passado, quando eu fazia um trabalho para o MEC no estado de Goiás, tá? Hoje eu vou utilizar esse vídeo nos negócios, tá? E a minha proposta é mostrar o quanto que a paciência, estudos comprovados, não é que eu estou inventando alguma coisa, tá? É o quanto que a paciência é importante. Inclusive eu entrei no YouTube, tá? E peguei um vídeo, tá? Ele chama The Marshmallow Test. É o teste do marshmallow. Isso aí ficou conhecido. Se você entrar na internet, você vai achar lá. Digita lá Marshmallow Test, vai aparecer isso aqui, tá? Eu vou passar o vídeo aqui e eu vou comentando para vocês o que tem a ver esse vídeo com o negócio, tá? Vamos lá? Pois bem, então eu vou pegar e colocar o vídeo e nós vamos seguir aqui, tá? Tá bom? Então vamos colocar no início, né? Tá bom. Então, o que é esse teste do marshmallow? O teste do marshmallow é o seguinte: colocou a criança em um local, tá? Aí a pessoa tá levando, aí tá a criancinha e um marshmallow para ele. Então, a regra é o seguinte: se ele aguardar um período, tá? Ele vai ter acesso a um segundo marshmallow. Se não me engano, eram 15 minutos, tá? Se ele ficar sem comer o marshmallow por 15 minutos, ele ganha mais um marshmallow, tá? Mas ele podia também comer imediatamente. Então aí está mostrando como é que a criança reage diante de um marshmallow, tá? Pois bem, qual que é a lógica disso? A lógica disso é o seguinte: aqui está testando, será que ela vai trocar os 15 minutos para ter acesso ao segundo marshmallow? Ou seja, se ficar 15 minutos, vai ter mais um marshmallow, tá bom? Isso foi feito com várias crianças, tá? Isso é bem antigo, esse vídeo, na verdade, certo? O que aconteceu foi o seguinte: é que esse teste foi aplicado nos Estados Unidos e depois essas pessoas que participaram do teste, elas foram analisadas depois de 20 anos, certo? Depois de 20 anos elas foram analisadas, tá? Pois bem, o que se percebeu? Na hora que fez o cruzamento de como é que a pessoa se comportou nesse teste do marshmallow e o que aconteceu com a vida futura dessas pessoas, observou-se algumas coisas. Primeiro, que eles foram para a faculdade. Depois eles se envolveram menos com drogas. Outra coisa, tiveram famílias mais estruturadas, certo? E o que fica da análise disso? Tá? É que naquela vez, quando era ainda criança, mostrou, certo, que não conseguiu esperar nem 15 minutos, certo? E depois disso teve as consequências, tá, lá na frente. A questão é que normalmente em educação, certo? Normalmente não se estuda esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente ensina para as pessoas que 2 e 2 são 4, que 4 mais 4 são 8. Mas paciência, você já viu alguém pedagogicamente ensinando paciência assim e medindo paciência, tá? Fazendo alguma coisa para trabalhar? Vou pegar um exemplo aqui para você, muito rapidamente. Olha só como é que é o estudo de matemática, por exemplo. Primeiro que tem avaliações, normalmente são 4 avaliações durante um período de 1 ano. Tá? Então você vai lá e mede a pessoa, certo? Ela é avaliada para ver se ela está aprendendo, tá? E normalmente nessas avaliações, tá? Se por acaso perceber que a aprendizagem ela não está como deveria, existe a possibilidade do reforço e ainda existe a possibilidade da recuperação. E a matemática ela é tratada por um score, como todas as disciplinas, por um valor de 0 a 100 ou de 0 a 10, então a pessoa tem um score, tipo assim, você está nesse intervalo, se tem um intervalo, você está nessa posição, entendeu? Então, mede como é que a pessoa está, por exemplo, em matemática, tá? E em paciência? Em paciência, como é que se mede, tá? Vou pegar e fechar aqui.
Então, observe que a questão, deixa eu deixar parado aqui, tá? Então veja bem que em relação à paciência, não se faz, entendeu? A gente não mede paciência. De 0 a 10, quanto que foi a paciência? Qual vai ser a nota da paciência? Tá? Trocar o futuro pelo presente, não vou aguardar porque... Não, isso não faz parte da escola ainda, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram falar de competências não cognitivas ou também de soft skills. Então, seria, por exemplo, vontade, disciplina, paciência, esses tipos de comportamentos que pedagogicamente eles não são trabalhados pelo nosso ensino tradicional, mas que na hora que a gente analisa uma pessoa que ela vai bem nos negócios, aí você percebe que isso foi importante, tá? Você percebe que isso foi importante. Pensa você aí, eu também já fiz até essa reflexão antes. Você conhece alguém que foi bem nos negócios, que ele não tem paciência? Não estou dizendo às vezes que um comportamento mais sanguíneo, mas não tem paciência, tipo assim, não aguarda, porque aí negócio é isso. Às vezes a gente tem que esperar, né? Às vezes a gente faz as coisas não dão certo da forma como deveria, tem que esperar a próxima vez, tá? Então, paciência é importante. Esse teste mostrou isso, tá? E na verdade, as pessoas que estavam participando desse teste, inclusive alguns entraram em Harvard, que é uma referência muito grande nos Estados Unidos. Uma coisa que chama a atenção, até quando fala de Harvard também, é que as pessoas envolvidas com esporte, normalmente elas se dão bem nas áreas financeiras. O Paulo Lemann é uma referência disso. Ele fala que ele começou a aprender, tá, jogando golfe. Foi lá no golfe, no esporte, que ele pegou os primeiros comportamentos para negócio, veio lá do esporte. Por quê? Porque o esporte você relaciona, tá? A gente costuma falar de aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O aprender a conviver, ele é muito forte no esporte. E no conviver, você aprende a respeitar as pessoas, você aprende a liderança, por exemplo, a conversar com as pessoas, tá? Ou seja, eu estou falando de competências não cognitivas ou soft skills, tá? Então, oportunamente, nós vamos estar fazendo um vídeo mostrando isso aí, tá? Então, esquece que 2 mais 2 são 4, que é importante. Cara, nem todo mundo que sabe que 2 mais 2 são 4 são bons, são pessoas referência em negócio. Porque negócio tem uma combinação de competência cognitiva, que é essa dos 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8, e tem as competências não cognitivas, a vontade, a liderança, a paciência, a disciplina, tá? Que isso o nosso sistema tradicional ele não ensina, mas eu falo para você, e se você analisar, tá? Analisa, por exemplo, qualquer empresário aí, se ele não teve a paciência de esperar o ciclo de produção dele acontecer, ou se de repente às vezes as coisas não saíram como deveria, ele teve que tentar novamente, ele teve que ter resiliência, tipo assim, foi mal e ele tem que fazer de novo, tá? Resiliência é uma competência também não cognitiva. Eu poderia falar muita coisa, mas hoje eu queria só lembrar esse detalhe da paciência, tá? Paciência é importante nos negócios. Paciência significa que eu vou aguardar um futuro, uma coisa que eu poderia às vezes até ter agora no presente, mas no presente ela é pequena e eu quero uma coisa maior. Então eu tenho que ter paciência, que é uma competência não cognitiva. Ela é muito bem trabalhada na fase inicial, certo? Na primeira infância, tá? Quando as criancinhas têm por volta aí de 4, 5 anos, ela é excelente, tá? Para quem já está de mais idade, também não vejo porquê, se você reconhece, nossa, eu nem sabia que de 0 a 10 eu estou 2 em paciência, eu preciso ter mais paciência, eu preciso aguardar mais. Acredito que quando você reconhece que você tem essa necessidade, evidentemente que você desenvolve, primeiro você tem que ter o conhecimento de si mesmo, depois você passa a fazer de tudo para aprimorar e em seguida passa a utilizar e tirar os benefícios de ter paciência, tá? Dica do dia: seja paciente, aguarde a sua vez. Essa é a dica do dia, me acompanhe para mais dicas.